Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Hoje nós estamos começando uma novidade aqui no canal, que é a nossa playlist de microcontroladores. Para quem não sabe, lá na década de 80, os processadores muitas vezes se confundiam com microcontroladores, que era muito comum. Quando você tinha uma aplicação industrial ou uma aplicação até mesmo de automação residencial, automação comercial, era muito comum você pegar um chip antigo como o Z80, colocar ele em uma placa controladora que ia controlar esses tipos de aplicação e chamar aquilo de um microcontrolador. Inclusive a própria Gradiente vendeu o Expert como uma ferramenta de automação residencial, porque como ele tinha o Z80 lá dentro e ele era um computador, eles tinham a ideia lá da década de 80 de você poder ligar a sua casa inteligente no seu MSX, no seu Expert e transformar ele assim no microcontrolador. Então, meus amigos, vocês veem que essa ideia de microcontrolador é uma ideia muito antiga. Mas é óbvio que nós evoluímos muito nesses últimos 40 anos, desde a época lá do Z80 até hoje, e agora os microcomputadores são vendidos como System on a Board ou System on a Chip, né? E isso criou um novo mercado, aí, não tão novo assim, novo no sentido de novas placas que estão entrando no mercado, que são os microcontroladores, como Arduino, Raspberry Pi e diversos outros, e até mesmo o nosso amigo Nish está querendo entrar nesse ramo com o seu MSX3, porque a ideia dele é transformar o MSX3 numa espécie de microcontrolador. Então nós vamos começar hoje uma playlist aqui no canal falando sobre esses microcontroladores modernos, vamos introduzir esses microcontroladores e quem sabe fazer um ou outro projetinho usando microcontroladores e apresentando para vocês aqui, porque todo esse conhecimento que nós aprendemos aqui em Ciência da Computação é muito aplicável também em IoT, Internet das Coisas, automação industrial, automação residencial. E para tudo isso você vai usar microcontroladores e é para isso que vai servir essa playlist aqui. Então vamos lá, galera, vamos entender o que é esse tal de microcontrolador e para que ele serve. Então, meu amigo escovador de bytes, afinal de contas, o que é esse tal de microcontrolador? Lá na década de 80, quando tudo era mato, o pessoal sempre precisava fazer as automações, né? Todo mundo sabe que a revolução japonesa dos robôs lá na década de 80 fez com que ficasse muito popular as plantas industriais automatizadas, com robôs, com tudo. E para você poder controlar essas linhas de produção, você precisava de máquinas espalhadas em diversas plantas industriais para fazer o controle desses robôs, dessa mecanização toda que começou a acontecer lá no início dos anos 80. Então era muito comum você pegar um computadorzinho desses de 8 bits, que eram muito mais baratos do que os mini computadores ou os supercomputadores, os computadores de grande porte, né, os poderosos mainframes da IBM e tal. Seriam muito caros para você espalhar em diversas plantas. Então algum camarada muito inteligente teve a ideia, tem esses computadorzinhos aqui de 8 bits que usam 68.000, usam Z80, que são bem baratinhos comparados com os outros computadores normais. Por que não usar esses caras para controlar essas plantas industriais? E aí a coisa deu certo, o pessoal curtiu e começou-se a pensar em outras funcionalidades para esses microcontroladores, né? Que na época o conceito de microcomputador e microcontrolador ainda meio que se confundia bastante. Só que as coisas evoluíram nos últimos 40 anos, evoluíram muito. E aí agora, no nosso conceito atual de microcontrolador, o microcontrolador nada mais é que um pequeno computadorzinho, normalmente um System on a Board, né, que seria SOB ou um SoC, System on a Chip, que alguns microcontroladores você vê que a ideia do computador está dentro de um chip, né? Isso já também não é uma ideia recente. Desde a época do MSX já se pensava nisso, né? Tanto é que nos MSX2, 2 Plus, a gente tem lá as MSX Engine, que é um chip só que tem vários componentes do MSX1 ali dentro. E esse é o System on a Chip, é quando você tem um sistema inteiro de computação dentro de um chip, ou mais comumente um System on a Board, que é toda vez que você tem uma pequena plaquinha, nessa pequena plaquinha você tem todos os componentes ali de um microcomputador, ou nesse caso um microcontrolador. Então um microcontrolador é um pequeno computador que é desenvolvido dentro de um circuito integrado ou de uma placa muito pequena, e ele é um chip inteligente, né?
que tem todas as coisas necessárias, como por exemplo, núcleo do processador, memória, periféricos programáveis, I/O, e essa parte aqui do I/O é extremamente importante, vocês vão ver por que mais à frente, mas essa parte do I/O é extremamente importante nos microcontroladores, porque esses I/Os aqui dos microcontroladores meio que definem o que é efetivamente um microcontrolador moderno, né? Então, para que serve esse microcontrolador? Ele serve para controlar diversos tipos de sistemas que são eletrônicos, mas que não são necessariamente digitais. Então, quando às vezes você tem algumas coisas lá analógicas que precisa de um controlador digital, você aplica um microcontrolador nele. E aí, como você está falando desse cara que é o microcontrolador que controla aparelhos eletrônicos não digitais, esses sistemas não digitais eles não têm um sistema operacional. E aí que entra o nosso queridíssimo microcontrolador. O microcontrolador ele pode ser programado. Por poder ser programado, você pode colocar um pequeno sistema de controle ali que pode efetivamente controlar qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, aqui tem alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, controle remoto, máquina de escritório, motores automotivos, brinquedos, sistema de supervisão, sistema de monitoramento de câmera, enfim, as aplicações de microcontroladores são praticamente infinitas. Sempre tem um camarada inventando uma nova aplicação para um microcontrolador. E uma das principais vantagens também do microcontrolador é justamente porque como o sistema operacional está nele e como o microcontrolador ele pode ser programável, né, com os seus sistemas, né, os sistemas que você vai colocar ali de controle, os microcontroladores são reaproveitáveis. Então, por exemplo, você tem lá uma placa de Arduino que comanda uma planta. Você mudou aquela planta, você pode colocar um outro programa dentro daquele Arduino e colocando um novo programa dentro daquele Arduino, você pode reutilizar ele para outras funções, porque eles são reutilizáveis. E por que o microcontrolador é melhor para controlar esse tipo de tarefa, né? Os microcontroladores eles são usados normalmente em tarefas simples, que seria um desperdício você usar um computador maior para fazer, né? Então aqui tem alguns exemplos, né, de outras tarefas onde o microcontrolador tira onda, né? Então aqui a gente pode, por exemplo, desligar a nossa água do jardim quando der um determinado horário, né? Ou ligar, né? Se você quer regar o seu jardim às 7 horas da noite, você vai lá, programa para ele ligar às 7 horas da noite, desligar às 7h30, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Abrir e fechar automaticamente um portão, né? Inclusive as nossas chaves automáticas aqui, né? Isso, inclusive, recentemente teve até um problema aí muito famoso aí do Flipper Zero, né? Para quem não conhece o Flipper Zero, ele era uma placa de teste, um microcontrolador para testar as funcionalidades. E com ele você podia fazer várias coisas, né? E aí teve um youtuber gringo lá que resolveu testar a segurança dos portões de garagem nos Estados Unidos, né? E aí ele pegou um Flipper Zero, pegou lá um código padrão para abrir a porta de garagem e foi andando abrindo porta de garagem das pessoas para ver se existia algum tipo de mecanismo de segurança nisso. E para o espanto de geral, muitas portas abriram, né? Então a segurança do troço não era das melhores. Você também pode, por exemplo, desligar a lâmpada de poste e tal. E aqui é aquela parte que eu falei, que como os microcontroladores têm memória de programação, você pode regravar ele, você pode gravar uma outra coisa e assim dar uma nova atividade para aquele microcontrolador. E aí você dificilmente perde um microcontrolador, porque você sempre pode estar assinalando novas funcionalidades para ele. E aí, galera, qual é o microcontrolador que nós vamos aprender aqui no nosso curso, tá? E aqui, ó, essa parte aqui é muito importante. Primeira coisa, se você aprender alguma coisa na aula de hoje, eu quero que seja isso aqui. Não existe um microcontrolador ideal. Cada projeto demanda um microcontrolador específico.
Existem microcontroladores de todos os tipos, formatos, utilidades, funcionalidades dentro dos microcontroladores, e é simplesmente impossível te ensinar um único microcontrolador que vai atender todas as demandas que você vai precisar. Então, meu amigo escovador de bytes, a má notícia é que você precisa conhecer todos os microcontroladores. Se você realmente quer trabalhar com microcontroladores, se você realmente quer oferecer soluções com microcontroladores, ainda mais se forem soluções profissionais, industriais, para algum tipo de automação comercial, automação industrial, automação residencial, você sempre vai ter que estar estudando e você sempre vai ter que estar preparado para conhecer qual é o microcontrolador mais adequado para o projeto que você está fazendo. Isso é extremamente importante. Agora que eu te dei a notícia ruim, vou te dar a notícia boa. A notícia boa é que os microcontroladores são muito similares. Então, uma aplicação que você faz para um microcontrolador muito provavelmente vai funcionar em todos eles, com pequenas adaptações. Por exemplo, Raspberry Pi normalmente você desenvolve em Python, sei lá, C++. Já o nosso queridíssimo Arduino, você programa ele lá com Arduino IDE, você programa com a própria linguagem do Arduino, que é muito parecida com C, você programa em C, C++ e tal. Então, cada microcontrolador tem uma forma de você programar ele, tem a sua determinada IDE lá. Claro que existem IDEs genéricas que funcionam para todos, né? Como por exemplo a plataforma I/O dentro do Visual Studio Code, mas aí eu já estou me adiantando, a gente vai falar sobre isso bem mais lá na frente. Mas a princípio, uma coisa que deixa os microcontroladores muito parecidos é que todos eles normalmente têm uma quantidade de pinos que a gente chama de GPIO, que seria Generic Propose Input Output, que são os pininhos dos nossos queridíssimos controladores. Então, se você olhar lá o Raspberry Pi, você vai ver que ele tem lá os seus pininhos. Se você olhar lá o Arduino, você vai ver que ele tem os seus pininhos. E qualquer outro, ESP32, alguns microcontroladores já vêm com funcionalidades implementadas dentro dele, que consomem alguns pinos de GPIO, mas normalmente sempre tenta deixar pelo menos alguns pinos, né? Normalmente é um retângulo com pininhos assim, né? Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, mas o GPIO se parece muito com uma coisa tipo esse aqui. Imagina que isso aqui tivesse reto, tá? Então você pode usar lá o GPIO para adicionar sensores, novas funcionalidades, e nisso os microcontroladores são muito parecidos. Então, apesar de você ter que conhecer todos os microcontroladores, quando você aprende um, você praticamente aprende todos. Você só vai precisar aprender as pequenas diferenças de um para o outro e quais as diferenças de pinagem do GPIO de cada um deles dentro ali da sua visualização. Então nós vamos começar com um microcontrolador bem didático, tá, pessoal? Porque nós temos que escolher um para começar. Então nós vamos escolher o nosso queridíssimo Arduino por um único motivo, porque ele é um microcontrolador extremamente didático. Ele é um microcontrolador muito didático. Então nós vamos começar as nossas aulas usando o Arduino Uno, que normalmente uma vantagem dele é que ele vem em kit de iniciante. Então, por exemplo, se você tem aí um kit de iniciante, normalmente ele vem lá com diversos sensores, jumpers, protoboards, um monte de coisa. Que são esses kits aqui. Tem aí, é só vocês procurarem na internet. Vou ver se eu coloco uns links aqui na descrição para vocês com alguns desses kits para vocês procurarem. E esses kits normalmente eles vêm com o Arduino Uno, que é um microcontrolador que normalmente é muito mais usado para aprendizado do que para projetos reais, porque ele não tem a performance boa, ele é grande, mas para aprender ele é excelente. Então ele vem com o Arduino Uno, não que você não possa fazer projetos com o Arduino Uno, tá? Você pode, mas normalmente ele não é uma escolha muito boa de microcontrolador. Como eu disse antes, pode até ser que você ache uma ideia ali, algum lugar onde você veja que o Arduino Uno é fantástico, mas normalmente não é o caso, tá?
mas ele é muito didático. E ele normalmente ele vem nesses kits de iniciante de kit maker iniciante, o pessoal chama agora, né? Que agora tem a cultura maker, né? Que é a cultura do DIY, né? O DIY, do it yourself, né? Faça você mesmo. E aí esses kits vêm sensores, vem protoboard, vem jumper e vem o Arduino Uno. E aí normalmente esses kits também eles vêm com alguns manuaizinhos que vão te ensinando a você fazer projetos bem básicos para usar os sensores que vêm com esses kits, tá? Então se você quer comprar alguma coisa para começar aqui com a gente, procura aí esses kits para iniciantes. Como eu já disse, eu vou botar links aqui na descrição para você começar a procurar o seu kit de iniciante para poder brincar com a gente aqui durante as aulas. Então, meu amigo escovador de bytes, está curtindo a aula de hoje? Se você está curtindo a aula de hoje, não se esqueça que você pode clicar aqui embaixo no botão Valeu e doar qualquer quantia para o canal. Todas as doações para o canal são voluntárias, doa quem quer, a quantidade que quiser. Além disso, se você quiser se tornar um doador permanente para o nosso canal, você pode usar um dos nossos programas de patrocínio. Você pode entrar lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá entrar na nossa categoria de $1. Na categoria de $1, você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo com arquivos para você baixar, você ganha um chat de bate-papo comigo e com os outros membros da comunidade, além, é claro, dos nossos thank you discs na faixa, que você pode baixar lá na seção compras do Patreon ou pedir para mim, caso você queira receber. Se você clicar aqui no botão Seja Membro do YouTube, você vai ganhar todos esses benefícios também e vai se tornar um membro pelo nosso clube de canais aqui do YouTube, que já está liberado. Você pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes clicando nesse botão. E não se esqueça também, meu amigo escovador de bytes, que nós temos merchandising aqui do canal, que você pode comprar na nossa loja parceira Montic, usando o link thebytecreator.com.br, e lá tem camiseta, tem roupinha para o seu pet, boné, caneca e todos os outros brindes que você quiser, para você poder colocar aí na sua casa e vestir a camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então não deixe de apoiar o canal, para que o canal fique maior, melhor e mais profissional. E vambora, que a gente ainda tem que aprender esse careta aqui, para a gente dar uma olhada no quais são as coisas que você vai precisar para começar no nosso queridíssimo Arduino, que é um dos microcontroladores que nós vamos falar aqui nas nossas aulas. Vambora! Então, amigo escovador de bytes, uma coisa que o seu kit de iniciante vai parecer muito com alguma coisa assim, vai vir uma caixinha plástica, diversos componentes dentro dela, né? E essas caixinhas você tem algumas coisas que você precisa ter, algumas preocupações que você precisa ter na hora de comprar o seu kit de iniciante. Uma delas, obviamente, é que ela venha com um Arduino, né, de preferência o Arduino Uno, que nós vamos usar aqui. A maioria deles vem, e o Arduino Uno tem que vir com esse cabinho aqui, que é o cabo que você vai usar para alimentar a placa e passar dados para ela. Outra coisa muito comum de vir nesse kit de iniciante são as protoboards, né? E aí as protoboards variam bastante do tipo de kit que você comprou. Seu kit pode vir com uma protoboard pequena, de poucos pinos, como essa aqui, ou uma protoboard grande. E aí a protoboard grande aqui, eu sempre uso elas aqui, já tem vídeos sobre protoboards aí nas aulas de organização de computadores, dá uma olhada lá, onde eu ensino o que é uma protoboard, para que ela serve. E aqui, ó, isso aqui é um exemplo de protoboard. Se você puder escolher, escolha um kit que já te dê uma protoboard grande, porque algumas vezes você vai querer montar tudo na mesma protoboard, né? Então a protoboard grande é legal. Outra coisa que esses kits costumam vir é com essa pecinha aqui que serve para você alimentar a protoboard, né? Então se você quiser fazer uma alimentação diferente, você pode alimentar por porta USB, por uma fonte 5 volts, tem botão liga e desliga. Aqui você configura a trilha, se você quer passar 5 volts ou 3 volts para sua placa. Então essa plaquinha aqui é muito importante. Outra coisa também fundamental em qualquer kit de iniciante são os jumpers, né? Então tem que vir vários fios aqui, jumpers. Esse aqui é macho-fêmea. Normalmente eles vêm com jumpers macho-fêmea, como esse. Mas também vem jumpers macho-macho, como esses aqui. Macho-macho e tal. E você vai precisar de ambos os tipos de jumpers. Então veja se o seu kit de iniciante tem jumpers também. Importante.
E aí os kits são os mais variados possíveis, né? Tem kits para todos os bolsos e todos os tipos de iniciante, mas é sempre importante que eles tenham alguns componentes, como por exemplo sensores, né? Então, sensor de luminosidade, sensor de proximidade, sensor de luminosidade, sensor de proximidade. Esses sensores aqui que são muito usados aqui em robô, né? E aqui uma coisa interessante é que alguns sensores já vem na plaquinha com a pinagem montada. Isso aqui que o pessoal chama de shield no nosso querido, quando a gente estava falando de Arduino, né? Então quando você escutar Arduino Shield que faz tal coisa, é um sensor que está ligado numa placa. Aqui, outro exemplo aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um shield de cartão SD, tá vendo? Então como ele já está dentro da placa e já tem os pinos prontos aqui, a gente chama isso aqui de shield. Então esse aqui é um shield que é muito usado em robótica para fazer sensor de proximidade, né? Ele usa tipo um sonar dos morcegos aí para determinar que proximidade as coisas estão dele, né? Então isso é muito usado em robótica. Alguns sensores aqui, shields, por exemplo, para cartão SD, muitas vezes você vai querer. Shield de alimentação, como esse aqui, você coloca uma bateria. Se o seu circuito pudesse ser alimentado com 3 volts, você pode colocar uma bateria, uma CR20 alguma coisa, 2032 aqui, e alimentar seu circuito por um shield, né? Então os kits iniciantes normalmente vêm com isso. Normalmente os kits iniciantes também podem vir com a telinha LCD que a gente usa para fazer nossos protótipos e tal. Então isso pode vir no seu kit iniciante também. E uma série de outras coisas. Sensor de umidade para saber se a sua terra está úmida. Isso aqui é muito útil à agricultura, pessoal que gosta de cuidar de planta e tal. Pode vir também, por exemplo, um shield como esse que serve para você gravar SP32, que é um microcontrolador muito pequenininho que provê conectividade Wi-Fi para o seu circuito, né? Eu acho que eu tenho um aqui em algum lugar. Aqui é um circuitinho como esse aqui, ó. Aqui é um shield que vem com a SP32. Enfim, a quantidade aqui é leitores de segmento, né, para você colocar coisas aqui. Enfim, a quantidade de buzzer, né, que é aquela caixinha de som pequenininha para fazer um sonzinho, né, fazer um sonzinho pequeno, enfim, a quantidade de sensores e shields que existem para o nosso queridíssimo Arduino e para outros microcontroladores também são infinitos. E aí cada sensor tem a sua aplicação. E normalmente quando você compra esses kits, eles também vêm com um manual, que pode vir em CD ou vem um link para você baixar o manual na internet, onde ensina projetinhos básicos usando os sensores que vem no seu kit de iniciante. Então a escolha do seu kit de iniciante é muito importante para você já ter o mínimo necessário para você começar a brincar com a gente aqui nas nossas aulas. E aos poucos nós vamos mostrar esses sensores. Se você preferir não comprar o kit de iniciante, comprando aos poucos, à medida que a gente for dando as aulas, tenha certeza de pelo menos ter os jumpers, a protoboard, o Arduino e a plaquinha de alimentação. Obviamente a gente muitas vezes programa o Arduino usando um computador. Não seria bom você ter um laptop também com o Arduino IDE. Mas eu vou começar a falar sobre o Arduino IDE, onde baixar, como instalar nas próximas aulas, porque a gente já está chegando no final dessa aula de hoje. E aí a gente vai continuar mostrando para vocês, mostrando alguns circuitinhos básicos e mostrando também a instalação do Arduino IDE. E também montando talvez o nosso primeiro projetinho usando o Arduino, que é o projetinho uma Hello World da eletrônica, que é acender o LED. Então vamos lá, galera. É isso aí, meu escovador de bytes. Conseguimos terminar nossa aula de hoje. Eu espero que você saia dessa aula hoje sabendo o que é um microcontrolador, para que ele serve, e conhecendo o mínimo dos sensores. Aqui a gente só arranhou a pontinha do iceberg sobre o que é um microcontrolador. E nas aulas em sequência aqui da playlist de microcontroladores agora vai ser uma playlist aqui do canal, porque eu já falei de alguns microcontroladores em reviews, normalmente assim, fazia o review de algum microcontrolador, mas a gente não tinha uma playlist específica para ensinar a usar esses microcontroladores. Então agora nós vamos começar com essa playlist aqui para a gente mostrar
microcontroladores, vamos começar com Arduino para aprender os conceitos básicos, e nada vai impedir a gente de mostrar outros microcontroladores que eu tenho aqui, e que a gente tenha projetos, então de repente fazer uns projetinhos com microcontroladores bem legais aqui, e sempre tentando integrar, obviamente, com as nossas tecnologias que nós trabalhamos aqui no canal, obviamente com a nossa retrocomputação, fazer projetos com microcontroladores voltados para a retrocomputação e alguma coisa que eu acho interessante, que eu acho que vocês aqui, meus queridos escovadores de bytes, vão curtir. Então espero que você tenha curtido a aula de hoje. E agora chegou aquele momento de a gente dar aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo nos amiguinhos aqui das laterais do vídeo, que são os nossos queridos patrocinadores que fazem esse canal acontecer. Mande um abraço para eles, mande um beijo para eles, porque são eles que fazem esse canal aqui acontecer. Muito obrigado, um grande beijo e nunca se esqueça, meu amigo escovador de bytes, seja feliz.